Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Rocha, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui do nosso canal, em que hoje a gente vai falar sobre os vieses de confirmação. Como eu sempre falo, é fundamental a gente olhar para dentro, né? O autoconhecimento nesse processo de investimentos é fundamental, você entender quem você é, identificar mesmo quais são os nossos próprios vieses, inclusive na sua vida pessoal, né? Então, enxergar apenas aquilo que eu quero e não o que eu preciso vai me fazer cair em armadilhas, vai me fazer buscar atalhos, porque o cérebro ele sempre quer economizar energia. A gente sabe disso. Então, o viés cognitivo, ele descreve as tendências das pessoas a buscarem aquilo que elas gostam, a interpretar as informações de forma com que aquilo que eu estou analisando confirme os meus valores, as minhas crenças pré-existentes. Isso é um fato. Se eu gosto do político X, eu vou buscar apenas notícias que corroborem com que aquilo exacerbe o meu político. E não necessariamente, tá, peraí, mas essa pessoa aqui tá conversando comigo, ela tá me falando algo que eu acho que é interessante eu parar para escutá-la. Então, hoje em dia, né, com o advento das mídias sociais, as coisas vão ficando cada vez, as pessoas vão se isolando cada vez mais em bolhas. E eu só corroboro, eu só busco, eu só quero obter, aprender de fontes que estão conectadas com os meus vieses, com aquelas crenças que já existem dentro de mim, com os meus valores já existentes. Então, a gente fica, de certa forma, cego e deixa de enxergar um universo de coisas que estão fora sempre do nosso radar. As crenças, né, pré-existentes, de que, sei lá, o dinheiro é sujo, de que homem não presta, casamento é furado, enriquecer é impossível, sei lá, né? Ou, aqui no nosso próprio mundo dos investimentos, de que, preço não importa. Claro que importa. Mas, para o cara que compra devagarinho, aos poucos, não importa tanto. O preço importa muito mais para um trader, que o cara vai botar lá sei lá, 100 mil reais em algum ativo, que ele espere que aquilo ali valorize e ele tire um valor maior. Dali dias, semanas, meses, enfim. Existem alguns vieses que é fundamental a gente entender. Entender que as emoções, elas fazem parte da natureza humana. Então a gente primeiro reconhece, para só então a gente conseguir contê-las. Eu não consigo gerenciar aquilo que eu não meço. Se eu meço o meu sentimento, cada vez que fulano de tal chega perto de mim, conversa comigo, eu me sinto diferente. Eu sinto que a minha barriga gela, a minha mão começa a suar, e eu me sinto diferente. Eu estou começando a reconhecer. Como eu reconheço, eu vou tentar gerenciar essa emoção para agir da forma mais assertiva possível. Se eu escuto uma notícia, né, outro exemplo, como que eu me comporto? Como que eu reajo? Quais são os sentimentos que mexem dentro de mim para que eu me comporte de maneira adequada? Então, o investidor leigo, aquele que tem pouca experiência, pouco tempo de mercado, ele geralmente escolhe os seus ativos pela narrativa. Tá, o que está em evidência agora? Quais são as manchetes? Quais são as notícias? Vou procurar no YouTube dica de influencer e não pensar por conta própria. O investidor leigo, ele tem essa busca seletiva de informações, como eu falei. Ele escolhe os relatórios e opiniões que confirmem a narrativa dele. E não que ele quer buscar fontes contraditórias. Peraí, deixa eu ver o que outras casas estão falando, deixa eu entender qual que é a mente de outras pessoas que não necessariamente concordam comigo. Então, ele busca esse reforço emocional. Cada dado ali novo confirma a crença já pré-existente. E aí, obviamente, aumenta a confiança, o que faz com que o algoritmo me entregue e eu fique dentro apenas daquela bolha. Por isso é extremamente perigoso. Porque se você já tem uma crença e você costuma buscar apenas conteúdos que corroborem aqueles valores, aquelas crenças pré-existentes, aquilo ali vai te manter sempre dentro do círculo. E você não vai pensar fora da caixa. E por último, a negligência. Porque ele negligencia tudo aquilo que é o contrário. Indicadores negativos, eles geralmente são negligenciados. Né? Dívida, risco, a margem, enfim, você não vai estar atento para aquilo que realmente importa. Em contrapartida, um investidor qualificado, que tem mais tempo, expertise, né, tempo de mercado mesmo, ele geralmente formula uma hipótese.
Tá, ok. Eu peguei aqui esse ativo que eu escutei de alguém, enfim, né? A gente sempre busca conhecimento. Então, seja de algum amigo, algum professor na internet, no YouTube, algum curso que eu comprei, eu formulei uma hipótese, eu escutei aqui e agora eu vou questionar e eu vou começar a elaborar uma tese em cima desse ativo. E eu vou buscar o contraditório. O objetivo aqui é identificar quais são as falhas. O que eu não estou enxergando? E às vezes até ouvir aquilo que eu não gosto, mas que de alguma forma vai me trazer provocação, vai me fazer enxergar algo que estava fora do meu radar. E aí eu vou validar os dados. E aí eu valido os meus dados avaliando os múltiplos. Lucro, dívida, fluxo, margens. Eu vou começar a analisar a minha tese com um pouco mais de qualidade, para buscar de fato qual ativo que vai entrar dentro do meu portfólio e que eu vou carregar ele por anos. Quase como se fosse realmente um casamento. Né? A gente tá ali na parte da ficante e tal, e aí a gente começa a namorar. Eu trago para dentro do meu portfólio com uma porcentagem pequenininha, e aí a gente vai namorando e tal, vai aumentando a posição, posso ir, né, para um noivado e quem sabe às vezes até um casamento, né, um peso ali maior dentro da minha carteira. Então, é a mesma analogia para você entender como funciona uma carteira de investimentos. E aí eu construo, né, esse portfólio com base, né, em longo prazo, em crescimento de fundamento, em análise qualitativa de dados, através dos múltiplos de fato, mas eu entendo que não tem garantia nenhuma. Não existe garantia. Qualquer pessoa que fale para você que existe garantia de retorno, fuja. Fuja. E aí eu construir esse portfólio, eu vou tomar decisões inteligentes, conscientes. Eventualmente eu posso até ajustar, conforme eu falei, né? Você coloca ali a carteira, o ativo dentro da carteira e pode ir ajustando as posições. Não tem problema nenhum. Desde que isso não seja muito recorrente, para não ficar girando o patrimônio. Tá? Então, uma vez por ano, tá? No máximo, a gente faz esse ajuste de posições. Você não precisa ficar acompanhando o mercado toda hora. Uma vez por ano, você vai fazer a consolidação da tua carteira. Ver quais ativos performaram bem, se performou bem, o porquê, se performou mal, poxa, o retorno não foi legal. Tá, mas tudo bem, às vezes é uma questão temporária, às vezes está fora da empresa por questões macro, enfim. Então você tem que ter a sua própria opinião sobre cada ativo. Por que, que ele compõe ali a tua carteira? Esse é o investidor qualificado. Não aquele que se interessa por política. Ah, vai entrar o candidato A ou B no ano que vem. Dane-se. Eu vou fazer dinheiro do mesmo jeito. E digo mais, se entrar algum candidato que não seja pró-mercado, em que os ativos se mantiverem tão depreciados igual eles vão estar agora, é muito provável que eu aposente mais uma ou duas gerações da minha família. Eu não me importo com volatilidade, desde que os fundamentos dos ativos estejam mantidos. Ou, às vezes, até melhorando. Não me importo com preço. Então, é para vocês realmente pensarem. Pense como se comportam grandes investidores, investidores de sucesso. Aqueles que, de fato, têm resultado. Então, cuidado. Cuidado com política, eleitores que buscam sempre notícias que confirmam as ideologias, as redes sociais, outro ponto, muito cuidado, porque os algoritmos, eles reforçam a bolha. Então só vai vir opinião semelhante à tua. Dificilmente vem opinião contrária. E quando vem, você, não, isso aqui eu não quero, deleta. Ou na pior das hipóteses, vai lá e começa a brigar, enfim, né, aquele, como a gente diz lá em Minas, aquele balaio de gato. Então, muito cuidado. Educação de fato. Você pode ter suas preferências, não tem problema nenhum. Mas materiais que validam o entendimento prévio da coisa. Que façam com que você evolua. Questione. Questione tudo. Inclusive até o que eu falo. Peraí, deixa eu ver como que é quais são os resultados das pessoas que seguem um método e quais são os resultados das pessoas que seguem outro método. Questione. Busque informações. Hoje em dia é muito fácil. Hoje em dia a gente tem como se diz, o problema bom, que é o excesso de informações. Há 20, 30, se a gente falar 30 anos atrás, o mercado era uma selva. As empresas não reportavam balanço, as pessoas tinham que ir no jornal para buscar o balanço das empresas. Era uma coisa de doido. E já nessa época já funcionava o buy and hold. Imagina hoje. Só que, claro, como trouxe
as empresas melhorando suas práticas de governança, reportando resultados, sites que facilitam, né, a gente pegar os dados ali e analisar para tomar uma decisão mais assertiva, isso tudo facilita, mas vem junto o bombardeio de informações, que acaba se tornando rebuscado o nosso método, a nossa forma de agir, porque o nosso tempo é limitado. E por isso que eu falo que a maior parte das pessoas não precisa focar no mercado, entender de fato, esmiuçar as empresas, estudar balanço, resultado, não. Foca no que você é bom. Você é um engenheiro, um dentista, um profissional autônomo, um empresário, um médico, você já tem a tua profissão, foca nela, mas você precisa entender onde você está colocando o teu dinheiro. E você não precisa pagar caro via fundo, via qualquer instrumento que vai arrebentar a tua rentabilidade no longo prazo. Você consegue gerir melhor o seu patrimônio. Acredite em mim, ninguém vai gerir melhor o seu patrimônio do que você mesmo. Acredite de verdade. Treine, estude, treine essa neutralidade sem julgamentos, para que você não tenha os vieses que vão te impedir de enriquecer. Busque argumentos para que você se embase nessa tomada de decisão. Avalie métricas objetivas de fato. Foque em fatos e não narrativas, e não construção de falácias. Diversifique, tenha disciplina na alocação de capital. E você pode fazer ali uma revisão periódica, como eu disse, anual, é mais do que o suficiente para você continuar corroborando a sua tese. Se você gostou dessa aula sobre vieses de confirmação, não esquece o like, me ajuda muito e faz com que o algoritmo jogue mais conteúdos desses para você. Então, de certa forma, acaba te ajudando. Não deixe de comentar aqui embaixo o que você achou dessa aula. Compartilha com alguém que você acha que esse conteúdo possa ser relevante. E a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau!